O assunto é muito sério e, por isso, nós vamos até o HCB conversar com o cardiologista Dr. Carlos Eduardo Florencio, ele que também é diretor técnico do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A pergunta inicial, já que estamos falando de arritmia cardíaca, e muitas pessoas se fazem essa pergunta também, é que em situações atípicas ou no momento como esse, por exemplo, quando eu começo uma entrevista sobre um assunto que eu não domino muito bem, porque eu vou saber isso do senhor, o coração dispara um pouquinho mais, bate fora do compasso. Isso é uma arritmia? Não, isso é o coração tem uma frequência cardíaca média, né, em torno de 60 a 80, 90 batidas por minuto. Se eu estou estressado, se eu estou tenso, se eu, de alguma forma, tomo algum estimulante, eu estou tomando alguma medicação ou certos remédios que provocam taquicardia, o coração bate igual uma batida a outra, só que mais acelerado. Isso se chama taquicardia. E existe a bradicardia, que o coração bate abaixo de 60 batidas por minuto, e a bradicardia, ela fica o coração mais devagar, chegando a bater a 38, 40 batimentos por minuto. À noite, frente a estar longe de grandes emoções, o coração da gente bate mais devagar. O atleta diferencia-se da pessoa que não tem atividade física, porque a pessoa que não tem atividade física, se corre 2 quadras, vai a 120. O atleta começa com 48 e corre 2 quadras e vai a 55. Então, o atleta corre mais. Então, taquicardia é uma coisa mais comum nos sedentários, nas pessoas que não têm atividade física. E os atletas têm o coração mais lento, que a gente chama de bradicardia. Isso não são arritmias. E o que caracteriza uma arritmia cardíaca? Então, são várias as arritmias cardíacas. Tem uma que o coração bate completamente irregular, ele não fica tum-tac, 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 ele fica tum-tac, tac, 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 completamente irregular, que ela pode ser de várias causas. Elas podem acontecer depois que alguém teve infarto, nas pessoas que têm o coração grande, que é insuficiência cardíaca, nas pessoas que usam crack, nas pessoas que cheiram cocaína, certos medicamentos, descongestionante nasal sempre acelera mais o coração. Tem medicamentos, aminofilina, nebulização. A nebulização com Berotec não faz mal nenhum, é bom ter uma arritmia, pode ser, não, isso não traz nenhum prejuízo. Então, tem aqueles nebulizadores, eles dão arritmia, que não causa morte, são arritmias benignas. O problema são as arritmias graves, as arritmias malignas, que podem levar ao óbito ou levar a uma internação hospitalar. E quais são os sinais de alerta de que a arritmia que a pessoa está sentindo pode induzir a morte súbita? Normalmente, o infarto, na maioria das vezes, ele, quando entope uma das artérias do coração, ele causa uma arritmia. Então, o tratamento de infarto, naqueles dias que o paciente fica na UTI, teoricamente é para evitar a arritmia. E muitas vezes a pessoa está evoluindo bem e morre subitamente, a causa foi uma arritmia. A causa foi o infarto, mas o infarto induziu que a pessoa tivesse arritmia, certo? Nós temos atualmente muitos jovens aparecendo com arritmia, principalmente pelo uso de drogas, né? Pessoas que se injetaram basicamente cocaína, basicamente o uso de algumas outras drogas, e o crack, então, é impossível, então existe isso. As arritmias também elas podem vir, por exemplo, nos pacientes, na nossa região, aqui tem muito, principalmente no interior, aquelas pessoas que moravam em casa de taipa, que foram mordidas pelo barbeiro fincão chupão que existia, e aquilo deu a doença de Chagas. E a doença de Chagas dá um bloqueio, que é um tipo de arritmia, nas pessoas, basicamente, que moravam no interior e que foram mordidas pelo aquele barbeiro fincão chupão. Pode provocar uma arritmia. Então, tu pode ter arritmia de nascimento, que são benignas, porque senão tu não duraria muito tempo, provocadas por doenças, que, como, por exemplo, essa doença de Chagas. Tem arritmias que são provocadas por sistema emocional, estressado, irritado com a Petrobras, com a Dilma, com seja o que tu quiser, irritado com o Brasil, com o teu salário que não está. A crise faz a gente ficar mais com arritmia. Tu sente teu coração bater, né? As contas chegando, as coisas acontecendo, o dinheiro diminuindo, o estresse pode levar à arritmia. Medicamentos podem levar à arritmia, aminofilinas, nebulizações. Então, tu tens arritmias que todo mundo tem. Se eu boto um eletro em ti agora e vou tirar aquele que tu vai para casa 24 horas,
Não existe nenhuma pessoa que nas 24 horas não tenha 1, 2, 3, 4, 10, e as pessoas que têm muita arritmia. Café preto dá muita arritmia. Né? O café preto é muito estimulante, cigarro dá arritmia. Então, tem coisas que provocam arritmia, que elas são arritmias benignas e que não tem nenhuma complicação. O problema são as arritmias que podem levar ao óbito. Pacientes com doenças graves, como coração muito grande, insuficiência cardíaca, têm arritmia. Uma arritmia que é muito comum é quando o coração bate completamente devagar, que é o bloqueio AV total. São os pacientes que a gente tem, que esse paciente nós temos que botar o marca-passo, porque senão para. E existem doenças, arritmias muito graves, que elas podem levar à morte súbita. Muito importantes, são pacientes que já tiveram infarto, são pacientes que já tiveram problemas cardíacos e que o coração vem batendo normal, tum-tac, 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 e falha e não bate. Esses pacientes têm conectado dentro deles um desfibrilador, que dá choque, porque a arritmia, muitas tu resolve usando o choque nas pessoas. E esse choque no coração que o paciente tem é que, quando ele falha, o marca-passo assume e dá um choque no paciente. Compensa. Compensa e ele volta à vida. Tem gente que vive com isso há 10 anos, com desfibrilador portátil, que está implantado dentro do coração, e existem pessoas que não suportam isso aí. Então, as arritmias são causas de morte, mas, teoricamente, assim, morreu de infarto. Sim, morreu de infarto. Mas o que o infarto provocou? Uma arritmia. Morreu de insuficiência cardíaca, certo? Mas, na realidade, ele tinha uma arritmia, que o coração não tinha regularidade, não era tum-tac, tum-tac, é tum-tac, tac, 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 tac. Essa irregularidade pode provocar morte, que se chama fibrilação. Né? E a fibrilação é uma arritmia que dá no coração, que a pessoa tem há muito tempo, eu sou fibrilado, e que pode, como o coração, o sangue, ele tem alguma especificidade, pode formar coágulo. E um coágulo desse dá para a cabeça, dá derrame. Então, as arritmias podem levar a outros problemas, e não apenas no coração, porque são arritmias que não matam, mas que pode dar trombose cerebral, trombose numa perna, tem que amputar a perna, embolia no pulmão, essas coisas assim. Então, as arritmias são causas de morte, sim, mas elas são secundárias a uma doença de base. Então, tu tem arritmia, sim, mas quem causou? A pressão alta. Tu tem arritmia, sim, mas quem causou? A cocaína. Tu tem arritmia, sim, mas quem causou? Insuficiência cardíaca, doença de Chagas. Tu tem arritmia, sim, mas tu andou usando medicamentos que podem provocar arritmia. Então, a arritmia pode ser uma causa de óbito, mas, na realidade, a doença que está base, que causou a arritmia, são outras, e que, teoricamente, essas têm que ser, se eu tenho arritmia, eu tenho que saber por que eu temo. Ela é uma consequência, a arritmia, na verdade. Não, ela não é causa nada, ela é consequência que pode levar ao óbito. E as arritmias que a maioria das pessoas tem, que é puro estresse, né? Tem arritmias que são graves. Quando se faz dia da arritmia que causa a morte súbita, é que tu tens que saber, assim, tu não tem nada no coração? Muito bem, não tem, tu não vai ter arritmia. Agora, se tu é uma pessoa estressada ao extremo, tu vai ter arritmia. Essa arritmia grave, não, essa arritmia é bem. Tu é usuário de droga, mesmo que tu tenha um coração bom, se tu faz uma overdose, tu está sujeito a isso. Tem remédios que dão arritmia. Então, mais ou menos, tu tem que saber, se tu tem arritmia, 95% das arritmias é benigna e nos acompanha o dia inteiro. Tá? Então, só se tu não tem emoção nenhuma para tu não ter arritmia. Arritmia significa emoção, na maioria, mas arritmia pode significar uma doença, num grupo pequeno. A dica final para as pessoas é uma vida saudável, uma vida tranquila, dentro do possível? Dentro do possível. No Brasil também é um pouco impossível a gente levar uma vida tranquila, né? Mas eu acho que assim, nós temos que acreditar que as coisas vão melhorar. E eu acho que assim eu acredito que, assim como Cachoeiro, como o Brasil, as pessoas estão se cuidando mais do ponto de vista de saúde do que a geração dos nossos pais, que eles não tinham conhecimento. Eu não quero basicamente fazer com que todo mundo entre em surto decorrente que eu tive uma arritmia. Todo mundo tem arritmia no dia. Eu só quero que, assim, quando as pessoas possuem um desses mecanismos, eles se cuidem, se perguntem,
tá? Mas ele tem que ter um dos mecanismos que pode levar à arritmia. Não uma coisa, eu não tenho nada, eu vou fazer exame para saber se eu não tenho arritmia. Tu pode não ter arritmia hoje e depois. E arritmias são benignas. 95% das arritmias não causam absolutamente nada e acompanham a gente pela vida inteira. Tá bom, então. Obrigado pela sua participação mais uma vez. As informações estão aí, as dicas também. O negócio é se cuidar. Darcy?